Hoje a gente vai mergulhar na terapia de aceitação e compromisso, mais conhecida como ACT. É um modelo fascinante que vem do trabalho de Stephen C. Hayes e o grande objetivo dele é desenvolver o que se chama de flexibilidade psicológica. Parece complicado? Calma que a gente já vai entender direitinho. Sabe aquela sensação de estar num beco sem saída, lutando uma verdadeira batalha interna com pensamentos, com sentimentos, uma guerra que parece que nunca vai acabar? Pois é exatamente esse o ponto de partida, o problema central que a ACT se propõe a resolver. E essa sensação, essa de estar preso, tem um nome. Em psicologia, isso é chamado de rigidez psicológica. É como uma armadilha que a nossa própria mente cria. E o primeiro passo para sair de qualquer armadilha é entender como ela funciona, certo? E olha que interessante, essa rigidez é alimentada por duas coisas, basicamente. De um lado, a evitação. É aquele nosso instinto, sabe, de fugir, de empurrar para longe qualquer sentimento ou sensação desconfortável. Do outro lado, tem a fusão. É quando a gente se enrosca de tal jeito nos nossos pensamentos que eles viram a verdade absoluta. A gente não tem um pensamento, a gente é o pensamento. E qual é o custo disso tudo? É exaustivo. Essa briga interna drena uma energia absurda. E talvez o pior de tudo é que ela nos paralisa. A vida fica ali, em modo de espera, enquanto essa batalha acontece dentro da nossa cabeça. Bom, mas se a rigidez é o problema, a flexibilidade é a saída. E a ACT oferece um tipo de mapa para a gente chegar lá. Esse mapa é conhecido como Hexaflex. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. Então, o que é essa tal de flexibilidade psicológica? É o seguinte, não se trata de se livrar da dor ou dos pensamentos ruins. Não mesmo. É sobre desenvolver a habilidade de continuar caminhando na direção do que é importante, mesmo com todo esse barulho interno acontecendo. E aqui está o mapa, o Hexaflex. São 6 processos, todos ligados entre si, que constroem essa flexibilidade. Temos a aceitação, a difusão cognitiva, a atenção ao momento presente, o self como contexto, os valores e a ação comprometida. Cada um deles é uma peça-chave nessa jornada. Vamos começar com um grupo de pilares. Dá para pensar neles como um kit de ferramentas, sabe? Para a gente aprender a navegar nesse nosso universo particular de pensamentos e sentimentos. A primeira ferramenta é a aceitação. E a ACT usa uma metáfora genial para explicar isso. Imagine que um sentimento difícil é um hóspede desconfortável que aparece na sua casa. Ninguém convidou, não é legal que ele esteja ali, mas lutar para expulsar o cara só vai causar mais bagunça, mais estresse. Aceitar é simplesmente deixar ele sentar ali no sofá, sem briga. Percebe a diferença? Não é sobre querer que ele esteja lá, mas sobre estar disposto a não brigar. A seguir, a desfusão. Pensa na sua mente como uma rádio que nunca para de tocar, a rádio da mente. E ela vive tocando aquelas mesmas músicas, aquelas críticas, aquelas preocupações. Desfusão é a habilidade de abaixar um pouco o volume. É entender que é só a rádio tocando e não a verdade absoluta que tem que ditar cada passo que damos. E a nossa terceira ferramenta interna é o self como contexto. A ideia aqui é brilhante. É a gente se dar conta de que existe uma parte de nós que é estável, que observa tudo. Se os pensamentos e sentimentos são como nuvens no céu, sempre mudando, sempre passando, o self como contexto é o próprio céu, imenso, estável, que contém todas as nuvens, mas não é as nuvens. E qual o resultado de usar essas 3 ferramentas? Simples, a gente cria espaço. A guerra interna dá uma trégua, e com esse espaço surge a possibilidade de escolher como agir, em vez de só reagir no piloto automático. Muito bem. Agora que esse espaço interno foi criado, a pergunta muda. Com essa nova calma, o foco pode ir para fora, para a ação. A questão passa a ser, ok, e para onde vamos agora? É exatamente isso. No momento em que a luta lá dentro diminui, a gente ganha clareza, ganha energia, e aí sim podemos começar a nos perguntar, certo? E agora? Qual direção eu quero que a minha vida tome? É aí que entram os valores. E atenção, valores não são metas para serem atingidas, tipo ser feliz. Não. Eles são como uma bússola que aponta uma direção. Perguntas como: que tipo de amigo eu quero ser? Ou como eu quero agir no meu trabalho, ajudam a gente a se conectar com essa bússola interna.
E, com a bússola em mãos, a gente parte para a ação comprometida. O esquema é simples: valor, ação e movimento. A grande sacada aqui não é dar saltos gigantescos. Pelo contrário, é sobre dar pequenos passos, mas que sejam consistentes na direção que a bússola dos valores aponta. Por exemplo, se o valor é conexão, um passo minúsculo pode ser guardar o celular durante uma conversa. É o movimento que importa, não o tamanho dele. E essa analogia final amarra tudo de um jeito perfeito. A pessoa é o oceano, não as ondas. Seus valores são a bússola. Suas ações são o navio avançando, mesmo durante a tempestade. É uma imagem muito poderosa, né? Que nos lembra que, no fundo, temos essa capacidade de navegar por qualquer tempestade que a vida traga. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Não amanhã nem semana que vem, mas hoje. Qual é o menor passinho, a menor ação que pode ser tomada na direção daquilo que realmente importa?